Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. O pai pediu para eu vir testemunhar tudo que eu passei, então senta que lá vem história. Depois a gente vai orar. Então já tinha mais de um ano e meio que eu estava na fila da bariátrica pelo SUS, fazendo todo tipo de acompanhamento, Quem conhece alguém que fez bariátrica sabe que é um processo bem longo, né? São vários médicos, são vários exames, várias consultas e eu passando por tudo isso. E finalmente chegou o dia da cirurgia, né? Você prepara a malinha, sabe que vai para o hospital, prepara em casa já os alimentos pós-cirúrgicos e tranquilo. Aí minha esposa me levou para o hospital num sábado de manhã, 4/4. Aqui na Santa Casa, aqui na Rio Barbosa. Aqui. Aí beleza, fiz na sala de espera, esperando ser chamado, fui chamado. Entrei, coloquei aquele avental maravilhoso que mostra o bumbum. E daí me jogaram o lençol por cima, que estava frio aquele dia. Aí me colocaram uma cadeira de roda e me levaram para o centro cirúrgico. Chegando lá, estiquei na maca, ela é bem estreitinha, quase que a gente não cabe nela, os braços abertos. E lá vai anestesia na veia e máscara de oxigênio, não sei o quê. Eu sou o doutor fulano, vou começar essa cirurgia. Uma coisa que eu falo é que as pessoas às vezes falam, sério que faz isso? Eles te gravam. Eles chegam com um gravadorzinho de voz e falam, qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Sua data de nascimento. O que você veio fazer aqui? Vim fazer a gastroplastia, a cirurgia bariátrica. Então tá bom, então beleza. Aí desliga, tá gravado, assina o papel de autorização e você apaga e só acorda horas depois. Tanto que no sábado que eu operei, quando eu acordei, eu pensei, nossa, parece que eu acabei de fechar o olho. Eu não senti nada e não tive dor nenhuma, graças a Deus, até aquele momento. E depois que eu saí do hospital e tudo, minha esposa me contou que eu demorei 5 horas e meia em todo o processo de anestesia, cirurgia e pós-anestesia. Aí sábado eu fui pro quarto, minha esposa ficou comigo lá no quarto, tranquilo, até que chega a hora de levantar, porque tem que andar, você não vai ficar repousando, tem que se movimentar. A hora que eu fiquei em pé já começou o caos, porque daí tem todos aqueles gases da cirurgia que eles inflam você. Aí comecei a passar mal com aquele monte de gás, mas ainda era tipo dentro do esperado. E além do sobrepeso, irmãos, o que me levou a fazer a cirurgia? Pressão alta, muito alta e sem controle com medicação. Diabetes, tipo 2, também bem elevada. Gordura no fígado, enfim, problemas de pessoas de sobrepeso. Aí comecei a levantar, comecei a andar, e passar mal e tudo. Ok. Foi-se o sábado, dormi a noite toda. Domingo de manhã foi o caos instaurado, porque daí realmente eu passei mal. Minha pressão subia lá em cima e despencava lá embaixo. Aí eu fui no banheiro, quando eu saí, eu só falei para minha esposa, me segura. E me joguei nos ombros dela, senão eu ia até lá no chão. Aí já veio uma enfermeira, usada por Deus, com uma cadeirinha. Não, senta aqui, moça, senta aqui. Ela me sentou na cadeira, já me levaram para a maca de novo. Dela, você não está bem, isso é sepse. Sepse é infecção, né? Você está com infecção, pegou alguma infecção lá no centro cirúrgico, vamos começar com um protocolo e não sei o quê, que é aquele fervo, aquela correria. Aí veio a equipe cirúrgica, abriram o avental, abriram a cinta, que eu estou usando até hoje. Não é a mesma, já é outra, já foi lavada várias vezes, irmãos, não se preocupem. Aí espremeu a cicatriz e tal, aí saiu um pouco de seroma, que é um líquido interno, né? Daí o médico, o cirurgião, não, tá tudo certo, tá tudo ok, a cicatriz tá boa, tá saindo a secreção certinho, não tem hérnia, não tem nada, tá tudo certo. E a enfermeira começou a bater o pé, não, esse piá não tá bem. E eu vou começar protocolo de sepse para ele, e vocês vão ver o que vocês vão fazer, mas eu vou começar protocolo de sepse. Aí eu já estava todo furado, né? Aí já colocaram 4 tipos de antibiótico nesse braço aqui para poder rodar na veia. E daí o médico começou a ficar mais assustado, né? Que viu minha pressão subindo e descendo, a minha saturação de oxigênio foi lá embaixo. Aí me levaram para fazer uma tomografia. Aí eu senti dor, porque daí tiveram que me mudar de uma maca para outra, tiveram que me esticar inteiro, aí doeu. Aí eu senti dor, mas fora isso eu não estava sentindo dor nenhuma. Só a sensação da pressão subindo e baixando, né? Que daí dá uma tonteira.
Aí viram que tinha alguma coisa errada mesmo com a cirurgia. Aí eles chegaram para mim, aí olharam no fundo do meu olho: Giovanni, você vai para UTI, tá? Mas não é porque você tá morrendo não, tá? É porque a gente quer cuidar melhor de você. Eu falei: tá bom, né? Vocês têm que fazer, me leva. Aí me jogaram de maca de novo, essa parte dói bastante, e para a UTI. E nisso eu estava apagando e voltando. Eu dormia e acordava de novo. Aí isso passou domingo, segunda-feira minha esposa foi me visitar pela manhã, ela falando comigo, tentando falar comigo, né, que eu estava naquilo que eu ia e voltava. Aí nisso chegou um maqueiro. Você vai, avisou a minha esposa, ele vai para outra cirurgia, ele vai ser reaberto de novo. Mas por quê? Porque tem alguma coisa errada e precisa ser corrigido. Aí vamos lá, me muda de maca de novo e vai para o centro cirúrgico. Aí centro cirúrgico, me abriram novamente e descobriram que no meu estômago novo, eu fiz o método bypass. Eles reduzem o estômago, fica um copinho de cafezinho, 50 ml, e desviam o intestino. Eles falam, dentro desse novo estômago, soltou uma veia e está vazando sangue, então ele está perdendo sangue desde a cirurgia no sábado. Aí foi para a cirurgia de novo, o médico fez toda a revisão, o estômago, o intestino, tudo certinho. Aí nesse processo da segunda cirurgia, o meu pulmão esquerdo fechou em 50%. Por causa da anestesia, ele fechou, 50%. Então a minha saturação, que já estava baixa, despencou mais ainda. E aí começou o meu caos. Que até aí foi, né, cirurgia e tal, ok. Mas aí começou, para mim, a parte mais difícil, porque eu já estava acordado na UTI, e tendo que fazer uma máscara de respiração positiva chamada VNI. Lá eu falava que era NVI, eu falava, não, NVI é a Bíblia. É a máscara de respiração VNI. Eles enfiam uma máscara em você, e o certo seria a máscara respirar junto com você ou respirar por você, porque ele joga uma pressão positiva dentro do pulmão, socando o pulmão para o pulmão expandir. Foi usado muito isso na época do Covid, né? Irmãos, para fazer aquela máscara foi agoniante demais e eu não conseguia, aquilo me deixava em pânico, porque eu tenho aquela coisa pressurizada no meu rosto, pressionando o rosto e jogando a pressão positiva lá para dentro. E o médico falou, não, a gente vai ter que dopar esse menino aí, porque ele não está dando conta e ele precisa fazer isso. E daí me doparam mesmo, eu passei 2 dias dopados. Aí falaram que eu fui a pessoa mais mandona daquela UTI durante aqueles dias. Deu um monte de problema por causa disso, mas enfim, isso é outro assunto. Me doparam, eu alucinei, foi uma loucura, assim, uma loucura. Durante a alucinação, eu sou professor, né? Aí estava na UTI ali parado, eu vendi livro, visitei escola, vi aluno. Minha esposa disse que ela chegou e eu perguntava, cadê a minha mesa, cadê meus livros, cadê eu não sei o quê, porque eu queria as minhas coisas da escola. Alucinando, total, assim, eu fui numa viagem, nada a ver, assim. Irmãos, isso não é gostoso, não. Nunca usei drogas na minha vida, mas dizem que usar drogas é um barato, assim, de viajar. Não curti, não quero. Deus abençoe quem usa e saia dessa vida, porque não é bom. Prefiro manter a minha lucidez, que é bem melhor. Eu sou muito mais gentil, lúcido, do que apagado. Porque eles falam que eu fiquei agressivo, fiquei grosseiro, mandão, não sei o quê. Mandão, acho que eu sempre fui. Mas grosseiro e agressivo, não. E aí a minha esposa... Eu lembro muito que minha esposa contou pós tudo isso, porque do dia eu não lembro nada. Eu não lembro de nada. E... estava dopado, né? E daí ela conta que eu não reconheci ela. Eu demorei muito a reconhecer ela dentro da UTI. E fala, nossa, você chegou. Aí eu apagava, daí eu voltava. Oh, você chegou. Apagava, voltava. Oh, você chegou. E ela já estava ali há 1 hora já. E eu não sabia, não tinha essa noção. Eu perdi toda a noção de tempo, de espaço, de dia, de hora. Eu não sabia que dia da semana era, se era de dia, se era de noite. Porque a UTI é tipo um U, assim. Quartos, os leitos, né? Não são quartos, são leitos. E no meio a equipe clínica, né? Os médicos, os especialistas, os enfermeiras e os técnicos de enfermagem. E, gente, é uma loucura aquilo, uma correria sem fim, faltando muito médico, faltando muito enfermeiro. Eu lembro uma das noites, segundo a minha esposa, foi terça-feira à noite. Tinha 3 enfermeiras. Gente, 3 enfermeiras para 10 leitos, não dá. Aí a gente tomava banho de leito às noites. Aquela noite ninguém tomou banho, porque não tinha como. Porque elas precisavam passar verificando
os sistemas vitais de todo mundo, e ainda dando banho de leito quem precisava muito, e toda a questão da medicação noturna, né? Tanto que quando eu voltei para casa eu acordava, porque já estava na hora da minha medicação. Eu estou em casa, aleluia. Eu demorei a dormir, a primeira noite que eu dormi, eu acordei às 5 da manhã, e não dormi mais. Eu falei, por que será 5 da manhã? 3 horas da manhã eu estou acostumado para orar, mas 5 da manhã, nada a ver. Aí minha esposa, né, quando amanheceu, ela acordou, ela falou, Giovanni, que horas que o médico passava? Às 5 da manhã. Passava uma equipe de médicos gigante, assim, uns 15, passando em todos os lugares, avaliando tudo, anotando tudo, prancheta, tal. E na UTI não se apaga a luz. Eles apagavam a luz, assim, mais ou menos pelas 3h30, 4 horas da manhã. Eles iam dar uma descansada. Por que eu sei? Porque as enfermeiras falavam, já é 3 da manhã, vamos apagar as luzes. Porque eu não tinha a menor noção de que horas era, que dia era, o que estava acontecendo no mundo externo, né? E com o pulmão daquele jeito, a minha pressão lá em cima, um dos médicos chegou a comentar que minha pressão chegou a 23 por alguma coisa, estava quase infartando dentro da UTI, e a saturação estava bem baixinha, 90 e alguma coisa, quase 80 e alguma coisa. Depois da UTI, a minha esposa contou que o médico, o intensivista, chegou para ela e falou assim, olha, se chegar a 82, nós vamos entubar e não tem o que fazer, é intubação e já era. E ele tinha me explicado que para entubar, anestesia, entuba, só que para tirar o tubo é sem anestesia, a pessoa tá acordando e tira, e daí vem o trauma da intubação, né? Tira aquele cano na garganta e tal, terrível. E fazendo a máscara, enfim, tentando, né, fazer a máscara, que foi bem difícil fazer. O pai ia me visitar no final da tarde, ou a mãe, e a minha esposa sempre pela manhã. Irmãos, foi aquele caos, aquela loucura, agulhada, meus braços, eu saí do médico, os meus 2 braços estavam todos verdes e roxos, assim, de tanta agulhada. Eu me lembro vagamente de um dos dias que, quando fizeram o acesso na minha jugular, eles furaram furaram muito os meus braços, e eles comentaram, a gente não acha mais veia, não acha mais veia, não acha mais veia. E agora? A gente precisa dar remédio e não tem veia para poder dar medicação. Aí me deitaram de lado, me cobriram com um pano, passaram um líquido esquisito, gelado no pescoço, pegaram um ultrassom para achar a jugular e colocaram o acesso na minha jugular. E eu sempre tive pânico de pensar em passar por uma coisa dessa. E eu passei, né? Porque não achavam as veias no braço, então tinha que achar em algum lugar, né? E daí foi na jugular, foi a primeira. Colocaram anestesia local, colocaram tudo, deram um ponto no acesso para não sair do lugar, porque não podia mexer. E daí eles falaram, tá muito estranho esse batimento cardíaco extremamente acelerado, a pressão muito lá em cima, tem alguma coisa errada. E daí eu lembro que tinha uma multidão de médicos na minha frente, eles falaram assim, vamos tentar agora. Eles pediram licença, seguraram as minhas pernas e levantaram as minhas pernas lá em cima, eu fiquei com o bumbum para cima, assim. Aí meu coração regularizou e a pressão baixou e o batimento cardíaco também baixou. Eles, gente, ele está com falta de sangue, ele perdeu muito sangue na primeira cirurgia. Deu, ai meu Deus do céu. Ele vai ter que receber uma bolsa ou 2 de sangue aí para ver se normaliza esse batimento cardíaco. E, gente, eu estudo libertação já tem alguns anos, e eu sei que quando você vai receber sangue, você precisa orar desligando esse sangue da pessoa da onde veio, para depois esse sangue ser colocado em você. Então, se for receber sangue, lembra disso. Ora desligando esse sangue da pessoa da onde ela veio, tá? Sangue é vida, sangue é uma coisa muito importante, tá? E aí a minha esposa dá muita risada, que ela fala que foi na quarta-feira que eu estava dopado ainda, diz que chegou um enfermeiro, eu já tinha avisado ela, eu vou receber sangue, não deixa colocar o sangue em mim antes de você orar pelo sangue, porque eu pensei, eu não vou conseguir orar, porque eu estava apagando e voltando, dopado. E daí ela contando, ela dá muita risada contando, ela fala que ela estava lá ainda, e de repente chegou um enfermeiro com a bandejinha e a bolsa de sangue. E eu falei, não vai colocar em mim antes de colocar não vai colocar esse sangue em mim antes de eu orar. Aí disse que o enfermeiro parou, tipo, e agora, né? Coloco ou não coloco? Aí disse que eu estendi a mão e falei, coloca aqui, ó. Aqui. Daí ele colocou a bolsa de sangue embaixo da minha mão, daí eu orei pela bolsa de sangue, eu lembro da oração. Eu orei desligando o sangue, estava abençoando o sangue, daí eu tirei a mão e falei, agora pode colocar esse sangue aí em mim. E daí, eu sou crente até dopado. Até dopado eu sou crente.
Daí pendurou o sangue, eu lembro dele pendurando. É o único flash que eu lembro, assim, dele pendurando o sangue naquela haste de ferro, e daí eu apaguei de novo e já não lembro de mais nada daquele dia. E foi passando o tempo, eu fui melhorando, eu comecei a caminhar, consegui fazer um pouco mais daquela máscara de pressão positiva para o pulmão esquerdo abrir. Eu já fui ficando melhor, respirava melhor. Eu tinha 3 fisioterapeutas, um por período, né? Aí elas me levantavam de ladinho na cama e me faziam andar. Eu estava muito fraco. Porque eu tomava 50 ml ou de chá de hortelã ou de água de batata doce. Até hoje eu não posso mais ver batata doce porque me embrulha o estômago. Mas era o que eu tomava na UTI, alimentação pós-cirúrgica, né? Da bariátrica. Aí me faziam andar pelo hospital. Aí, para andar comigo, tinha que vir uma comitiva, porque tinha que me sustentar em pé, alguém apoiar em mim. Normalmente era a fisioterapeuta que se apoiava aqui. Aí vinha mais 1 ou 2 enfermeiros segurando aquele monte de fio e a haste com medicação e os aparelhinhos. Aquele monte de fio estava cheio de eletrodo, o acesso na jugular e o acesso nos braços. Aí, para andar com tudo aquilo, precisava de gente me amparando, né? E foi indo, até que comecei a falar, eu tô bom, eu quero ir embora. Desde o primeiro dia eu já queria ir embora, né? Já estava bom 2 cirurgias para mim, já nunca tinha feito nada disso. E o médico da UTI, o intensivista, não, você não vai, você não tá bem, se você for embora agora, você vai ter um treco, vai morrer, não sei o quê. E fazendo o maior terrorismo na minha cabeça. E ele falava, eu não vou mais te topar para fazer a máscara, você precisa fazer a máscara porque você é homem, porque você é não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu não consigo, pelo amor de Deus, não dá. Aí uma das fisioterapeutas conseguiu uma máscara diferente, que daí aquela máscara nova eu conseguia fazer, sem precisar tomar nenhum tipo de remédio que me deixasse apagado ou grog. E daí um dos médicos da equipe do cirurgião passou e falou, Giovanni, você está bem, eu vou tentar conversar sobre a sua alta. Porque a gente fica... Isso é a minha pressão lá em cima, gente. 18, 19, 20, lá em cima. O batimento cardíaco também lá em cima. Ele disse, olhando de longe, a sua pressão normaliza, o seu batimento cardíaco normaliza, mas qualquer pessoa chega perto de você, puff, dispara lá em cima a pressão e o coração. Então isso é síndrome do jaleco branco, é ansiedade, não é mais clínico. E ele começou a ir atrás para poder me liberar, para eu poder ir para o quarto. E o intensivista, não. Falei, oh, Jesus. E tentando orar, né, irmãos? Porque como eu apagava e voltava, eu estava só tentando orar. Aí uma das visitas que o pai falando comigo, e eu contando disso, né? E eu estava com o meu emocional muito abalado, então eu chorava por qualquer coisa, né? Aí eu falando com o pai, que o médico não queria me liberar, tipo, os outros, a enfermagem tinha me liberado, o fisioterapeuta tinha me liberado, o cirurgião tinha me liberado, mas o intensivista não queria me liberar porque eu ainda estava com a pressão daquele jeito, o coração daquele jeito, e não queria me autorizar. E o pai falando comigo, e eu desabafando, falando, pai, o cara não quer me liberar e tal, parece mais pessoal do que clínico, mas eu não entendo, né? Eu sou professor, não sou médico, então não compreendo as coisas. E Deus falou, espírito de Faraó. Eu falei, pai, Deus acabou de falar espírito de Faraó, que estranho. E daí fui ruminando sobre isso, pensando, o que é espírito de Faraó, gente? É aquele espírito que te escraviza em um lugar. Ele te detém naquele lugar. E era Páscoa, então eu estava estudando isso há pouco tempo, e eu fiquei lembrando, poxa, a Bíblia fala que nem uma unha ia ficar no Egito, nem uma unha. E daí o pai já tinha dado o horário da visita, e eu comecei a orar. Falei, Deus, eu repreendo todo o espírito de Faraó em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito ficar aqui, eu vou sair porque eu já estou bem, eu vou ficar melhor ainda em nome de Jesus. E comecei a orar. E comecei a orar com toda a força que eu tinha, eu comecei a orar. Isso era sexta. No sábado o médico, Giovanni, você vai receber alta. Eu falei, que bom, foi só repreender um capeta num dia que no outro dia a bênção chegou. Oh, Jesus da glória. E com isso, irmão, sabe o que a gente aprende e reforça? O reino espiritual é mais real que o nosso mundo físico. É mais importante. Então você conquista as coisas no reino do Espírito para que elas aconteçam aqui nessa terra. Tá? E, gente, lá naquela UTI dá para ver como o céu estava baixinho, assim, como o reino espiritual é extremamente real e sensível.
Você vê todas aquelas pessoas passando muito mal lá dentro. Eu presenciei 2 ressuscitações. As 2 foram sem sucesso, infelizmente. Um senhorzinho com influenza. Ele já estava bem debilitado, já estava entubado, já fazia mais de uma semana. Ele voltava e desentubava. Aí entubavam de novo, estava bem ruim. Dele foram 45 minutos de ressuscitação, sem sucesso, em um dia. Tipo, a minha maca aqui, a maca dele era do lado, assim. Foi terrível. Foi terrível. Aquela correria. E chama fulano, e me traz isso, e me traz aquilo, e chama ciclano, e não sei o quê, e não sei o quê. Foi terrível. Aí no outro dia, mais uma ressuscitação. Tanto que eu, como era no quarto mais longe, eu achei que fosse um treinamento, por causa do que tinha acontecido no dia anterior. Eu falei, nossa, teve treinamento ontem, falando para as enfermeiras que vieram, né? Teve treinamento ontem de ressuscitação de novo. E ela me olhou e falou, Giovanni, não foi treinamento, foi ressuscitação e foi sem sucesso, 42 minutos. Isso não é fácil, porque você está ali debilitado, você está ali vulnerável, né? Vulnerável. A oração de vocês estava me sustentando lá dentro. Porque eu sei que vocês oraram por mim. E agradeço muito por isso. Isso é corpo de Cristo. É tudo muito sensível, é tudo muito delicado, né? E glória a Deus. Orado, o espírito de Faraó foi repreendido. O médico me liberou, me autorizou, eu fui para o quarto. Fui para o quarto no sábado ou no domingo? No domingo de manhã, né? À tarde. Alguma coisa assim, gente. Eu não lembro direito. A gente foi pro quarto. Aí fomos pro quarto, eu e minha esposa. Ela, na minha cabeça, ela tinha acabado de sair. E daí já me autorizaram. Aí eu também descobri que não, que já tinha passado 1 hora já que ela tinha ido embora. Para mim tinha passado 15 minutos. Daí ela voltou. Aí fomos pro quarto, que precisa de acompanhante, né? Fomos pro quarto. E Deus coloca outras enfermeiras abençoadas lá que já conseguiram uma cadeira de rodas para tomar banho, porque a gente estava, desculpa a expressão, mas estava podre de fedido. Já eram 3 dias sem banho de leito, porque não tinha equipe suficiente para dar banho em todo mundo, então eu estava muito fedido. E tinha me dado um banho com algum tipo de produto que eu estava amarelo. Do produto, não de icterícia, por causa do fígado. Aí fui pro chuveiro, bem quentinho, sentado na cadeira lá de banho, tomando o meu banho. Minha esposa voltou, eu saí do banho e ela, nossa, não tá mais amarelo, não sei o quê. Né? Perdi aquela cor estranha que eu tava. Aí deitado na maca, aí já vieram fazer curativo de novo no corte. 18 centímetros de corte. Começa bem aqui em cima, na boca do estômago, até quase chegar no umbigo, assim. 18 centímetros de corte. E aí fizeram curativo, aí no quarto tinha mais um senhor com câncer, câncer já estava em estado paliativo, porque a qualquer momento ele poderia partir dessa. E eu falando, meu Deus, eu preciso pregar para esse cara, eu preciso pregar para ele. Como que eu vou pregar para ele? Como que eu vou introduzir o assunto de Jesus na vida dele? Ele está com câncer terminal, misericórdia. E daí papo vem, papo vai, papo vem, papo vai. A esposa dele soltou. Veio visita, né? A visita já entrava chorando para visitar o homem. A visita entrou. Aí ele falou, foi batizado agora, final do ano, em dezembro. Já é crente, aleluia. Vai ser salvo, então. Vai para a glória com Jesus. Então é muito melhor que o sofrimento que ele está passando agora, né? Aí passou o médico que estava me acompanhando na UTI. Giovanni, tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Você vai ser liberado, tá? Vai ir de alta. Era isso, no domingo. Vai ir de alta. Eu falei, vou de alta hoje, domingo. Glória a Deus, segunda-feira já vou estar em casa mais tranquilo. Passei mais aquela noite no hospital. Segunda-feira, às 7 da manhã, passa o médico. Não passou às 5, dessa vez passou às 7. Giovanni, vai de alta hoje, viu? Eu falei, opa, beleza, que horas? Ao longo do dia. Mas tem um dia todo, é muitas horas, né? Por favor, eu quero ir para minha casa. Eu quero tomar um banho, eu quero o meu cheiro de casa. Aí passou o dia todo e eu precisava andar, então eu ficava andando no corredor do hospital para lá e para cá, e a Ellen me acompanhando engaixadinha aqui. Então para lá, para cá. Eu cansava e tinha que sentar. Porque eu tinha picos de energia, e picos de fraqueza. Pico de energia, pico de fraqueza. Então quando eu tinha que sentar naquela hora, não dava para esperar. E respirando, né? Meu pulmão já tinha aberto, estou com os 2 pulmões perfeitos, graças a Deus. E respirando.
E daí chegou a noite, aí liberou. O médico liberou, aí a gente foi embora feliz da vida. Eu segurando meu travesseiro, aí ele segurando a minha mala com as minhas coisas, e aquela papelada toda de alta. Fomos para casa, felizes da vida. Aí aquele banho bom no chuveiro de casa, gente, como o chuveiro de casa é bom. O cheiro da nossa casa, o nosso sofá, a nossa cama, nossas coisas, como é precioso. E como é precioso saber o quanto Deus nos sustenta. Eu lembro de um dos dias, como eu falei, eu não lembro os dias que se passaram, as horas. Eu lembro da Ellen me contando: Giovanni, está todo mundo orando por você. O seu nome foi para tudo quanto é lugar, e o povo está orando, Eu falei, glória a Deus, obrigado, 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 obrigado. Porque isso é amor, isso é corpo de Cristo, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E Deus é bom, Deus é muito bom. Irmãos, então sobrevivi. Eu falo que eu passei pelo vale da sombra e da morte, foi terrível demais, contando assim não expressa tudo que eu senti. Hoje eu posso contar sem chorar, sem desabar, lembrando tudo que eu vivi. Deus é bom e Ele nos sustenta. Eu acho que o louvor hoje falou muito bem sobre isso, né? O quanto Ele nos livra, Ele nos guarda, nos protege. Tem uma outra canção que fala o Deus de obras completas, né? Deus faz obras completas, aquilo que Ele começou na minha e na sua vida, Ele é fiel e justo para terminar. Fiel e justo para terminar. E de fato Ele segura na nossa mão. Eu senti Jesus pertinho de mim dentro daquela UTI, me protegendo, me guardando, cuidando ali para que eu não fosse dessa para a glória antecipadamente. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso às vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Respira fundo aí comigo. Está respirando? Está vivo? Glória a Deus. Se não tivesse, a gente já ia orar para ressuscitar. Você primeiro repreende o espírito de morte, depois chama a pessoa pelo nome para voltar. Tá? Assim que funciona. Já testei? Não testei. Quero testar? Acho que não. Mas eu sei que a teoria é assim. Mas você está vivo para a glória de Deus. E, irmãos, vocês podem estar passando hoje o vale da sombra e da morte, como eu passei naqueles dias da UTI. Mas existe vida. Existe vida após a tempestade. Existe vida após a noite ruim. Existe vida, existe um descanso no Senhor. Onde você pode respirar. Você pode respirar. Leve e tranquilo. Leve e tranquilo. Se coloque de